Se você, assim como eu, entrou em parafusos tentando entender toda aquela árvore genealógica da cidade de Winden, na Alemanha, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. E aí galera, tudo bem? Murilo Xavier aqui. E aproveitando o hype do lançamento da terceira temporada de Dark. Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. Warum bin ich hier? Uma das mais aclamadas séries da Netflix e uma das minhas favoritas, decidi gravar esse vídeo analisando musicalmente e artisticamente o tema de abertura da série. Então, já deixa o seu like, faz um comentário aqui embaixo, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos musicais, músicas autorais, enfim, muitas coisas. Ah, se você quiser também deixar sugestões aí no comentário, fiquem à vontade. Se você não faz ideia do que eu tô falando, Dark é uma série alemã lançada originalmente em dezembro de 2017 na Netflix. Sem dar muitos spoilers, é uma série onde você assiste a primeira temporada e fica assim. Na segunda temporada você tá desse jeito. E ao finalizar a terceira temporada você vai ficar dessa forma. Brincadeiras à parte, Dark é uma série que aborda o tema de viagem temporal de uma maneira que não é tão comum da gente ver aí em produções cinematográficas, em séries, em desenhos e etc. E isso é o que mais me cativou na série. Tom com que os diretores e os criadores conduziram esse tema, que não é um tema novo, mas de uma forma diferente, de uma forma obscura, de uma forma dark. Sacou? Ó, dark. Mas enfim, esse aqui ainda não é um canal de filmes e séries, é um canal de música. Então o que vai importar pra gente aqui é o tema de abertura da série. Você prestou atenção neste tema? A música de abertura da série Dark se chama Goodbye, lançado pelo músico alemão Sascha Ring, conhecido como Apparat. Ele é um músico especializado em música eletrônica e música ambiente, o que é perfeito, porque a série precisa de uma música que seja ambientada dessa maneira. A música só casou perfeitamente com a vibe da série. Não é incomum você achar, por exemplo, em vários comentários, em vídeos no YouTube, em posts relacionados a Dark, pessoas falando: poxa, essa foi uma das únicas séries que eu não pulei a abertura em nenhum momento. Porque de fato, quando você entra na série através da abertura, a música ambiente já te prepara para o que vai vir. Antes da gente analisar a música de abertura de Dark, é importante a gente lembrar uma coisa extremamente importante. Estamos falando de música. E música é a arte que trabalha com a combinação de sons para expressar ideias, sensações, sentimentos e etc. Então o som é a matéria-prima da música, é aquilo que nós usamos como ferramenta para transmitir uma ideia, para transmitir uma sensação. Então é muito importante que a gente saiba manipular esse som para transmitir aquilo que a gente quer falar durante uma expressão artística. E todo som possui 4 propriedades básicas, que ao serem manipuladas da forma correta, transmitem a sensação que o artista quer passar. A primeira propriedade do som nós chamamos de altura. E a altura não tem nada a ver com volume, tudo bem? A altura é a propriedade que trabalha os graves, os médios e os agudos. Então eu posso ter uma nota grave, 3 alturas diferentes. E com cada altura dessa eu consigo expressar uma coisa interessante. A próxima propriedade, a segunda propriedade, nós chamamos de intensidade. Essa sim já está muito mais ligada ao volume, porque é a força com que a gente coloca uma nota. Então eu posso, por exemplo, ter uma nota grave, forte, ou bem fraquinha. A terceira propriedade é a duração. Essa já é um pouco mais fácil de associar, porque ela tem a ver com quão longa ou quão curta uma nota pode ser. Então eu posso ter uma nota fraca e longa. Ou eu posso ter uma nota forte e curta.
E por último, a quarta propriedade do som, e não menos importante, é o timbre. O timbre é a característica particular de cada um dos sons que nós temos. Então esse timbre ele é modificado por diversos fatores. Nós podemos ter o instrumento que nós estamos usando, o formato do instrumento, o material com que esse instrumento é composto, ou até a fisiologia, né? Vamos lembrar, por exemplo, que a voz é um instrumento musical. Então a fisiologia do nosso aparelho fonador pode modificar o timbre de diversas formas. Claro, para expressar diversas ideias, você pode utilizar uma gama infinita de timbres que vão transmitir ideias totalmente diferentes e sensacionais. Você quer ver como a gente consegue manipular essas propriedades do som para transmitir ideias diferentes? Imagina a seguinte situação comigo. Você está esperando para atravessar a rua e de repente uma criança chega ao seu lado. Desavisada, ela não olha para os lados para atravessar e corre para tentar ir para o outro lado da rua. Você vê um carro vindo lá ao longe, mas com alta velocidade. Você sabe que se você não chamar a atenção da criança para ela voltar, ela pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa grave. Como você vai chamar a atenção dessa criança? Você vai gritar assim: "Ei, criança, volta, olha o carro". Claro que não. Você vai usar notas fortes, às vezes agudas, notas curtas, porque você precisa transmitir uma ideia de urgência. "Ei, pelo amor de Deus, volta, volta, olha o carro, olha o carro". Olha só, nós usamos notas agudas, notas fortes, rápidas. E o timbre, obviamente, se moldou àquela característica que foi o timbre da nossa voz. Então a gente transmitiu uma sensação de urgência, modificando as propriedades do som. Da mesma forma, por exemplo, quando o seu amigo está numa desilusão amorosa, né, acabou de encerrar um relacionamento, está todo choroso, você não vai chegar para aconselhar ele e fazer assim, né? "Pelo amor de Deus, para de chorar!" Não! Você vai falar com uma voz mais branda: "Cara, tá tudo bem. Fica tranquilo, isso vai passar. Olha só a minha voz. Estou usando um timbre mais grave, um timbre, uma duração mais longa, notas graves e suaves, fracas. Quero transmitir uma sensação de paz". Percebe? Na nossa vida nós utilizamos as propriedades do som diversas vezes para transmitir ideias e sensações diversas. Todas essas propriedades do som, aliados à harmonia, melodia e ritmo, vão trazer expressividade para dentro da nossa música, para dentro da nossa arte. Vale lembrar que cada arte tem os seus elementos particulares e peculiares para expressar essas formas e esses sentimentos que são codificados por uma sociedade. Eu digo isso porque cada sociedade pode interpretar de maneira diferente esses estímulos e esses impulsos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Pode ser que a gente faça esse vídeo e converse sobre isso depois, ok? O legal é que essas artes elas podem se unir uma com a outra e condizer e auxiliar e ajudar um tipo de arte a expressar a sua ideia, somando-se essas duas artes. Por exemplo, o cinema usa muito disso. Tenta assistir um filme sem a sua trilha sonora. Você vai ver que boa parte da emoção que você sente assistindo algumas cenas não vão acontecer. Assim também, alguns cineastas preferem que os filmes ou as séries não tenham absolutamente nenhum tipo de trilha sonora para causar uma outra sensação. Basta você assistir The Office. The Office é uma série de comédia cujo humor principal está pautado na vergonha alheia e em situações constrangedoras. Repara que a série não tem trilha sonora, só tem a música de abertura, claro, mas o resto quieto. E isso traz uma sensação de constrangimento ainda maior quando, por exemplo, o Michael Scott faz alguma atrapalhada dele. Falta de música dá aquela sensação de desconforto. Isso também pode ser proposital. Voltando para Dark, é muito interessante a gente perceber o quanto essa música de abertura ela conecta com o conceito estético da forma com que Dark foi concebido. É interessante a gente notar também que Dark não é uma série norte-americana, é uma série alemã. E por mais que não seja uma série alemã pura, ou seja, há alguma estética aproximada da forma norte-americana de produzir séries, porque afinal de contas é uma série lançada pela Netflix e é uma série que pretende ser uma série que alcance um público mundial. Obviamente há elementos ali que se aproximam mais da forma de fazer cinema norte-americana, que é mais comum ao público geral. Mesmo assim,
por ser uma série alemã, a forma com que ela é editada, a forma com que ela segue, ela tem alguns traços de um cinema um pouco diferente do que a gente está acostumado. Isso é muito interessante, porque contribui para o ambiente da série. E falando sobre ambiente, repare bem, a série ela é extremamente obscura, melancólica, as cores usadas na grade de cores da série geralmente são cores mais acinzentadas, mais dessaturadas. Geralmente você sempre tem um clima meio monótono, melancólico. Raramente você tem um dia, por exemplo, uma cena onde o dia tá claro, o céu tá limpo, sempre tem uma neblininha, ou tem uma chuva, ou se passa a noite. Tudo isso contribui para o conceito artístico que a série quer passar. Olha só que interessante, Dark é uma série que aborda um tema que é batido, não é um tema novo. Viagem temporal já foi abordado de diversas formas, mas é muito interessante que a série ela não se propõe de maneira nenhuma a trabalhar da mesma forma com que séries clássicas e consagradas abordam esse tema. É uma série que tem viagem temporal, é uma série que tem mistérios, é uma série que tem aquele lance de investigação, mas ela se afasta, por exemplo, da maneira com que Doctor Who, por exemplo, aborda a viagem temporal, ou que Sherlock Holmes aborda o tema investigativo. É uma série que tenta trazer uma realidade um pouco mais crua, tenta trazer uma vibe mais realística, é muito mais melancólica, tanto é que no começo, quando você assiste Dark, você até pensa que pode ser uma série de terror, e só depois de alguns episódios você saca que na verdade estamos falando sobre viagem temporal. Para ilustrar, eu acredito que Dark é uma série que, se fosse comparar com um livro, seria muito mais próximo, por exemplo, de um livro de filosofia, do que um livro de ciência, ou mesmo do que um livro de fantasia. Isso é muito importante quando nós vamos pensar na música do Apparat e ver como essa música é construída para trazer a mesma vibe. Então vamos ouvir a música agora e ver quais elementos que essa música traz que fazem sentido, que condizem para esse conceito estético que a série Dark traz. Bora ouvir? Olha só, aqui por volta de 7, 8 segundos, nós já conseguimos tirar algumas lições. Repara que o Apparat aqui ele usou uns elementos de reverse delay, né? Como se estivesse dando a ideia de alguma coisa voltando no tempo, regredindo. Olha só, já temos aí, né, o plot da série em 7 segundos de música. E por trás ainda tem um barulho que se assemelha muito a um barulho de chuva caindo. Lembra que a ambientação climática da série é uma ambientação fria, que geralmente é muito trazida por esse elemento de chuva, o elemento do frio, o elemento da neblina, certo? Vamos continuar ouvindo. Entrou um tambor, uma percussão monótona, que não varia o ritmo. Traz uma sensação meio viking também, né? Olha só, fazendo um tipo de música escandinava, países mais frios, né? Realmente associados a uma ideia um pouco mais melancólica mesmo, né? Alguns instrumentos de cordas. Uma harmonia bem triste, bem melancólica, tá vendo? Elementos muito esparsos. Veja bem, olha que coisa legal. Esses novos elementos eles vão entrando de maneira muito sutil, muito largada. É quase como se o flow desses instrumentos estivessem sendo carregados pelo vento, por uma coisa meio sussurrada. Lá atrás, não sei se vocês perceberam, tem um sussurro. Um negócio bem... como se alguém estivesse sussurrando alguma ideia, né? Vamos ouvir mais um pouquinho. E o tambor continua. As coisas sendo largadas, assim. Olha só, ouviam sussurros lá atrás? Esses sussurros, eles podem trazer uma ideia, duas ideias. Primeiro, ele pode trazer uma sensação de vento, né? Como se estivesse ventando alguma coisa, o que condiz também com aquela ambientação climática da série, mas também pode estar dando uma ideia de alguma coisa sussurrada, como se alguma coisa estivesse guardando um segredo, né? E a série é cheia de segredos. A série é cheia de detalhes que a gente fica curioso para saber entender, certo? Vamos continuar. Olha o sussurro. Olha o sussurro.
Pianão. Olha só, vamos trazer a ideia das propriedades do som. Repara que o piano, ele entra bem grave. Um dó sustenido menor ali, né? Pá, bem gravezão. As notas são extremamente longas. Pão, tam, não tem uma dinâmica muito rápida, tá vendo? E as coisas, elas são extremamente prolongadas, trazendo talvez uma ideia de suavidade para dentro daquilo que a música quer significar, vamos dizer assim. E os sussurros continuam por trás, né? Pra voz. Coisa legal. Quem canta essa música é um projeto musical chamado Soap and Skin. Eu não sei pronunciar o nome da artista por trás desse projeto, mas olha só que legal a interpretação dela. É uma interpretação que traz uma voz mais uma vez meio sussurrada, uma voz grave com notas largas, né? Give me a sign. Olha só que coisa legal, porque é uma nota só, é extremamente monótono, melancólico, né? É uma nota fraca, longa e grave, e uma nota frequente, trazendo toda aquela ideia de monotonia para dentro da música, que também é comum ao ambiente da série. É sempre uma série na mesma ambientação climática. Todos os atores sempre parecem estar com uma cara extremamente melancólica. Faz parte do conceito estético, artístico da série. E a música retratando isso bem, bem legal. Em tom uma dobra de voz também grave, né? O legal é que de vez em quando a rítmica da voz dela dá uma arrastada, uma ralentada proposital, trazendo mais uma vez aquela ideia de uma situação monótona, de uma situação arrastada, que tem muito a ver também com a série, com a vibe da série. Repara que Dark não é uma série de muita ação. Dark é uma série de acontecimentos. E aquele acontecimento soma com o outro, e são acontecimentos de relações, de relacionamentos, de debates, de discussão. Não é uma série que você vai gostar porque os efeitos especiais são espetaculares, tem tiro, porrada e bomba para todo canto, né? A música, ela traz essa mesma ideia. Repara que também lá atrás você tem um padzinho que começa a entrar para tentar dar uma liga em toda a situação, porque você tem instrumentos jogando efeitos, aí outro efeitinho aqui, e de repente uma sussurrada aqui, para dar aquela ideia, daquele flow, como se as coisas estivessem caminhando conforme um vento, o piano segurando uma harmonia mais presente, e agora um pad dando mais profundidade para tudo. Olha as camadas, né? And watch the only way out disappear. Don't tell me why. Repara também que a harmonia, ela é extremamente melancólica e parada, né? Ela não varia, é a mesma coisa desde o começo da música. Aí entra o refrão, que é lindo demais. Ela sobe um pouco mais a altura da voz, certo? Vai para umas notas mais altas, mas sem perder aquela melancolia. Alguns elementos interessantes. Você vê que nesse refrão ela sobe, como eu acabei de dizer, né? A voz fica um pouquinho mais aguda. Começa a aparecer um coral lá por trás para dar uma sensação mais etérea,
que é uma sensação que você sente também na série, né? A série traz uma ideia meio etérea, uma ideia meio espiritual de leve, né? Com algumas menções a trechos bíblicos, né? Tem a relação de um padre sempre ali no meio, você tem o Adam, né? Que seria o Adão, você tem aquela menção espiritual ao tempo ser Deus, né? E a batalha ali da Siquimundus contra este Deus que é o tempo. Então traz uma ideia etérea, meio espiritual, e esse refrão ele é extremamente etéreo, né? Você traz esse lance meio angelical para a música através desse coral por trás, essa subida, a voz sendo dobrada agora nesse refrão, certo? E por trás ali de vez em quando uns trovões, né? Um barulho de trovão, um barulho de raio ali acontecendo, certo? Coisas sendo soltas no meio da música. Como tá bem majestoso, né? Bem angelical essa última parte, né? Olha aquele reverse delay acontecendo de novo no finalzinho. Uma coisa muito interessante de a gente reparar sobre a harmonia dessa música é que ela está criada sobre um acorde de Dó sustenido menor, então é uma harmonia em Dó sustenido menor, e é uma harmonia eólia, porque ela está fundamentada sobre o acorde do sexto grau do nosso campo harmônico, que é o acorde responsável pelo modo eólio, é o acorde regente do modo eólio. E a progressão da música é um Dó sustenido menor, um Si com baixo em Ré sustenido, um Lá maior e um Fá sustenido menor. Isso é muito legal, porque a música constantemente vai fazendo um ciclo sempre caindo. Porque, veja bem, nós temos um Dó sustenido, que é o sexto grau, e de repente você tem o quinto grau, só que o baixo está em Ré sustenido. Então dá uma, vamos dizer assim, como se fosse um choque entre o baixo que subiu, mas o acorde que desceu um grau. O Si é o quinto grau do campo harmônico, então ele desce um grau, mas o baixo ele está em Ré sustenido. Então é um contraste. De repente nós vamos para o Lá, nós baixamos mais um grau. De repente nós vamos para o segundo grau, que é o Fá sustenido. Então a música ela sempre vai dando uma sensação de... Você vai caindo, né? Você tem essa dinâmica de como se a gente estivesse abaixando de fato a música. Ainda mais acabando num segundo grau, que na minha humilde opinião é um acorde extremamente melancólico. É um acorde que dá essa mesma sensação que a série Dark quer transmitir, quer passar. Essa foi uma análise muito breve minha sobre a música Goodbye do Apparat, como os seus elementos, como os timbres utilizados, como a dinâmica utilizada nas notas, na execução de cada uma das partes, pode trazer a ideia e somar e condizer com a mesma ideia, o mesmo conceito artístico, estético que a série Dark aborda. É muito importante esse tipo de análise porque no momento onde nós quisermos soar dessa forma, nós sabemos onde buscar, nós sabemos qual tipo de propriedade do som nós vamos utilizar, qual tipo de timbre, qual instrumento pode me trazer qual determinada ideia. Então isso que é bacana na análise das músicas e dos elementos musicais que cada uma dessas trilhas trazem. E você, o que você achou da série Dark? O que você achou dessa música do Apparat Goodbye? Deixe as suas impressões aqui no comentário, vamos bater um papo sobre a série. Você tem alguma teoria maluca sobre o Dark? Deixa aí também, que eu gosto de conversar, discutir sobre isso. E se você tem alguma sugestão de vídeo, também deixa aí, que com certeza eu vou ler com muito carinho e vou fazer de tudo para trazer cada vez mais conteúdo legal para vocês. Então eu vou ficando por aqui, um abraço!